Muito bem, moçada. Nós vamos falar agora, durante alguns minutos, sobre poder executivo e, em específico, sobre responsabilização do chefe do executivo. Vocês vão ver no vídeo que eu deixei disponível, eu falei lá sobre o poder executivo no Brasil ter um sistema de governo presidencialista, portanto, é exercido por um presidente da República, que é eleito junto com um vice, em chapa e tal e tal. Que esse presidente da República, que nós temos por adotarmos o sistema de governo presidencialista, esse presidente da República, como chefe do executivo, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Mas aí a nossa Constituição trouxe, no artigo 85, algumas responsabilizações para esse presidente. Então, se você for lá no artigo 85, você vai ver que está estabelecido lá na seção 3, cujo título é da responsabilidade do presidente da República, está estabelecido o quê? 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição. E especialmente contra. Então aqui você tem os crimes chamados político-administrativos. Se você olhar o inciso 1 diz, são crimes de responsabilidade, atentar contra a Constituição e especialmente contra 1. A existência da União, ou seja, do ente político que congrega a Federação Brasileira, ou que amalgama a Federação Brasileira. Também é crime de responsabilidade atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais de qualquer estado ou Distrito Federal ou município. Esse é o inciso 2. Então, atentar contra o livre exercício do legislativo e do poder judiciário. Aí eu pergunto para vocês, quem é que acompanhou e que leu as notícias de ontem? O que é que o presidente da República não falou expressamente, mas em que tipo de ato ele participou? Vocês lembram que ele participou de um ato em frente a uma unidade militar, no qual se pedia a intervenção militar, e se pedia o fechamento do Poder Legislativo, ou seja, do Congresso Nacional, e o fechamento do STF, ou seja, o fechamento de um dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário. Então, esses atos que ele praticou ontem estariam, em tese, enquadrados nesse inciso 2 aqui do artigo 85. Vejam bem. Então, crime de responsabilidade do presidente da República. Inciso 3. Também qualquer ato contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 4. Qualquer ato do presidente que atente contra a segurança interna do país. Acho que não é nenhuma das situações, essa situação não se configuraria. Inciso 5. Qualquer ato do presidente que atente contra a probidade na administração, ou seja, não observar os princípios da administração pública. Lembra lá do direito administrativo 1, que já devem estar tendo. No inciso 4, atentar contra a lei orçamentária. Esse inciso 4 aqui, vocês vão ver naquele vídeo que está disponível, quando traça o histórico do processo de impeachment contra a presidente Dilma, está lá ela sendo enquadrada ou sendo capitulada nesse inciso 4 do artigo 85. E também o presidente comete crime de responsabilidade quando ele não cumpre leis ou decisões judiciais. Então vejam aqui, a Constituição no artigo 85 está estabelecendo o que são os crimes de responsabilidade praticáveis pelo presidente da República. Crime de responsabilidade que são crimes político-administrativos, ou seja, crimes que não estão lá no Código Penal ou numa lei penal. Veja bem aqui, livre existência da União, atentar contra a Constituição, contra qualquer dos poderes, contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, como regra, não são crimes comuns. Contra a segurança interna do país, poderia vir a se tornar um crime comum, mas como regra não. Contra a probidade administrativa, é uma ação civil também que é ajuizada contra administradores que metem a mão no dinheiro público. Contra a lei orçamentária, ou seja, não cumprir a lei orçamentária. Lembra que tem uma lei que se chama plurianual, plano plurianual, uma lei de diretrizes e uma lei orçamentária.
Ou seja, essa lei orçamentária é uma lei que estabelece tudo que vai ser arrecadado durante o ano que vai ser gasto. E não se pode gastar mais do que foi arrecadado. Essa é a regra de ouro da responsabilidade fiscal que está previsto para que seja observado na execução orçamentária. E cumprimento de leis e decisões judiciais. Mas nesse artigo 85, eu citei para vocês que, dado o fato de ontem o presidente da República ter participado de um ato que pedia fechamento do Poder Legislativo, fechamento do Poder Judiciário, e ele participou ostensivamente, embora não tenha dito que queria fechar, mas ele participou dando ênfase e apoiando o pessoal que estava fazendo isso, poderia, em tese, ele vir ser responsabilizado por um crime político-administrativo. E a responsabilização dele, nesse caso, é que se dá o nome de impeachment, ou seja, o impedimento do presidente da República. Por ele praticar esses atos aqui, ele pode vir a ser impedido de exercer a presidência da República. Então, esses crimes de responsabilidade que podem levar ele ao impedimento. Ele também pode praticar crimes comuns. Aí, se praticar crimes comuns, como é que ele vai responder e onde é que ele vai responder? É isso que eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês. Certo? Então, falei do artigo 85, e aí depois vem o artigo 86. O artigo 86, que traz o procedimento de como o presidente vai ser responsabilizado, uma vez ele tendo incidido num dos casos aqui previstos no artigo 85, ou tendo praticado o crime comum. Crime comum é que está no Código Penal ou leis penais. Então, vamos tentar dar uma olhadinha aqui na tela, ver se vocês conseguem visualizar agora. Então, vejam bem. Toda vez que o presidente comete crime comum ou crime de responsabilidade, então toda vez que o presidente comete crime comum ou crime de responsabilidade, para que ele responda a esse processo, ele sempre terá que passar pela Câmara dos Deputados. Sempre vai ter que passar pela Câmara dos Deputados. O que é que essa Câmara dos Deputados faz? A Câmara dos Deputados é aquele órgão do Poder Legislativo que faz o chamado juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. O que significa isso? A Câmara dos Deputados vai dizer se aceita ou se não aceita um processo contra o presidente da República. Mas que processo é esse, professor? Bom, o processo é ou por crime de responsabilidade, que é esses que eu acabei de falar para vocês, do artigo 85, pois regulamentado pela Lei 10.070, de 1970, ou ele comete um crime comum. Para que ele seja processado e venha a ser penalizado por isso, sempre é necessário que a Câmara dos Deputados faça o chamado juízo de admissibilidade. Não dá para enxergar aqui, já passei. Juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Ou seja, um juízo de admissão. Então, o que nós temos aqui? Juízo de admissibilidade. Ou seja, se a Câmara dos Deputados autuar, muito bem, o presidente da República vai ser julgado, vai ser responsabilizado. Então, a primeira informação. Se forem propostas ações por crime de responsabilidade ou por crime comum contra o presidente da República, primeiro passo, passar pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados faz o quê? O juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade significa o quê? Significa a Câmara autorizar ou não autorizar que ele seja processado. Então, para que seja autorizado esse processo contra o presidente da República, são necessários 2/3 dos votos. 2/3 dos 513, ou seja, 342 votos dos deputados autorizando que o presidente venha a ser processado. 342 autorizando que ele venha a ser processado, ou seja, 2/3 dos votos. Então, aqui temos Câmara dos Deputados fazendo o juízo de admissibilidade, autorizando ou não que o presidente venha a ser processado. Essa é a primeira parte. Então, tiro isso aqui, não ficar muito poluído. Juízo de admissibilidade, tiro também. E aí, o que acontece logo em seguida? Bom, se a Câmara autorizou, quem vai processar e julgar ou é o STF ou é o Senado Federal.
ou é o STF ou o Senado Federal. Nos crimes comuns, que são os crimes que estão lá na lei penal, nos crimes comuns, quem vai julgar é o STF. Lembra do Temer? O Temer teve 2 tentativas de responsabilização dele por crime comum. Obstrução da justiça e teve alguma situação envolvendo a JBS. O que aconteceu? Foi pedido autorização para a Câmara para que autorizasse ele ser processado. A Câmara autorizou? Não. Não foram conseguidos os 342 votos. Então, não houve o julgamento pelo STF. Então, crime comum, se a Câmara autorizar, vai para o STF, que processa e julga. Vai decidir se recebe ação penal ou não. Ação penal ou a queixa-crime, decide se recebeu a ação penal ou instaurou, ou recebeu a queixa-crime. No momento que recebe, ele fica suspenso e a suspensão é para até 180 dias. Fica suspenso das suas funções. Agora, se for os do artigo 85, que nós vamos ver, se a Câmara autorizou o processo contra ele, ele vai responder por um crime de responsabilidade. Certo? Crime de responsabilidade. Neste caso, ele vai responder perante o Senado Federal. Senado Federal. O Senado é que vai julgar. Então, aqui vocês vão ver aquele vídeo, lá está disponível. O Senado Federal julgando a Dilma. Autoriza por 342, a Câmara autoriza 2/3, no mínimo 342, aí vai para o Senado. O Senado vai fazer o quê? Ele recebe e decide se vai ou não instaurar o processo. Então vejam bem aqui, eu falei que aqui tem um juízo de admissibilidade, certo? Juízo de admissibilidade. Admite ou não o processo contra o presidente. Quando vem para cá, tanto o STF quanto o Senado Federal também vão decidir se vão instaurar o processo contra o presidente. O STF pode dizer, não é caso de ação penal, eu recebo. Pronto, extinguiu a ação penal. O Senado também, por maioria simples, pode dizer, não, vou instaurar ou não vou instaurar. No momento que que ele recebe e instaura a ação penal, ou instaura o processo contra o impeachment, então, recebeu a ação, a partir desse momento, o presidente vai ficar suspenso por até 180 dias. Até 180 dias. Por que esse prazo aqui? Bom, é para que, de alguma forma, seja agilizado o procedimento no STF, seja agilizado o procedimento aqui no STF, no Senado Federal. Porque senão poderiam instaurar um processo, ficar sabendo que não tem viabilidade de condenação, ficar segurando o processo por 6 meses, 1 ano, 2 anos, até terminar o mandato. Aí seria uma sacanagem. Então, o que estabelecer? Se estabelecer um prazo, tem que acabar o julgamento em até 180 dias. Daí, se não acabar, bateu os 180 dias, no 100º, 81º dia, ele volta ao cargo, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação. Ação penal aqui e o processo por crime de responsabilidade aqui, pelo Senado. Certo? Então, essas 2 situações que eu gostaria que ficasse bem claro. O presidente cometeu crime comum, vai responder aonde? Vai responder no STF. Cometeu crime de responsabilidade, vai responder aonde? No Senado Federal. Mas para que isso aconteça é necessário o quê? Que primeiro a Câmara dos Deputados autorize. Primeiro a Câmara tem que autorizar. Se a Câmara autorizou, por 2/3, artigo 51, notem aí em algum lugar, 51, parágrafo 1º. Câmara faz o juízo de admissibilidade, autoriza ou não. Correto? Depois vem, se for crime comum, vai lá para o artigo 86 da Constituição. Ou se for crime de responsabilidade, vai 86, combinado com o artigo 52, parágrafo 1º. 52, parágrafo 1º. Certo? 52, parágrafo 1º. Artigos. Então, aqui você tem o processo contra o presidente da República. A Câmara autoriza, crime comum vai para o STF, crime de responsabilidade para o Senado. Fez o juízo da admissibilidade. Autorizou, vem para cá. Não autorizou, morreu. Parou. Veio para cá. STF faz novo juízo de admissibilidade, recebendo ou não ação penal, recebe ou não ação penal. Se for de responsabilidade, o STF também faz novo juízo de admissibilidade, recebendo ou não. Maioria simples aqui. Aqui,
maioria absoluta sempre, decisão do STF. O que acontece? Instaurou ação penal contra o presidente da República. Certo? Instaurou ação penal contra o presidente. Ele vai ser processado como qualquer processo crime. Vai ser preso? Não. Ele só pode ser preso com o trânsito em julgado. Então, o que acontece? O STF vai julgar ele. Se julgou em até 180 dias, ele está afastado do cargo. Se for condenado, vai para onde? Cadeião. Extinto o mandato. Se for crime de responsabilidade, qual é a consequência? A consequência é a perda do mandato e inabilitação por 8 anos. Artigo 50, a penalidade aqui. Artigo 52, parágrafo único. 52, parágrafo único. 52, parágrafo único. Ou seja, no crime comum, cadeia. Crime de responsabilidade, pé na bunda, perda do cargo e inabilitação por 8 anos sem exercer qualquer cargo público. Certo? Esta é a ideia do processo contra o presidente da República por comum ou por crime de responsabilidade. Procedimento que você encontra lá no artigo 86 da Constituição. Deixa eu mostrar aqui. Não, vou ler, vocês acompanham o 86. Está lá no 86 dizendo o seguinte, ó. Admitida a acusação contra o presidente por 2/3 da Câmara, será submetida a julgamento no STF, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Recebido o processo pelo STF ou pelo Senado Federal, parágrafo 1º, o presidente ficará suspenso de suas funções. Nas infrações penais comuns, no STF, ser recebida a denúncia. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo Senado. E aí o parágrafo 2º dizendo, ó, tem que julgar tudo isso em até 180 dias. E o parágrafo 3º, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente não está sujeito à prisão. Então, até que não tenha sentença condenatória, ele não vai para a cadeia. Não tem prisão cautelar, preventiva, não tem nenhum. Ele só vai para a cadeia no final, quando tiver concluído o processo. Então, essas são as ideias que eu queria passar nesse primeiro momento para você dos processos contra o presidente da República, por crime comum, por crime de responsabilidade. E por último dessa primeira fase, está o parágrafo 4º desse artigo 86. Lá está dito que o presidente, na vigência do mandato, não é responsabilizado por atos estranhos ao exercício da sua função. O que é isso? Essa é a chamada imunidade penal relativa. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Mais baixo. Imunidade penal relativa. Então vamos colocar aqui. Esse assunto aqui chama-se imunidade penal relativa. Imunidade penal relativa do presidente da República. Conseguimos ver aqui? Imunidade penal relativa. Parágrafo 4º. O que é que significa isso? Significa que no exercício do mandato, o presidente não responde por atos estranhos ao exercício das suas funções. Aqui um exemplo simples. Imagine o seguinte. Vamos pegar o presidente atual. Bolsonaro, transtornado e tal, o pessoal está incomodando ele fica bravo e tal. Aí ele chega em casa e chega lá, tá a Michele, de repente, colocando os bob, passando um secador e fazendo um barulhão. Aí ele fica puto da vida e caga ela de laço. Crime? Sim, Maria da Penha, inclusive. Vai responder por esse processo? Aí a pergunta que eu faço. O fato deles terem brigado, marido e mulher, o presidente com a primeira-dama, brigaram porque chegou em casa, estava o secador fazendo muito barulho e tal, aquela coisa toda. Esse assunto tem a ver com os atos da presidência da República? Não tem. É um ato estranho ao exercício das funções. Então, ele tem uma imunidade penal por atos estranhos ao exercício da função. Ele não vai responder.
durante o exercício do mandato. Ou seja, se ele fosse um cidadão comum qualquer, responderia a Maria da Penha, amanhã estava lá com medida protetiva e escambau. Mas como ele é presidente da República, ele não responde enquanto ele estiver no mandato. Então, daqui 3 anos ou 7 anos, se você reeleger, terminou o mandato, está lá a delegada, vai pegar ele. Vem cá, bonito, vamos responder aqui a Maria da Penha, tal. Ou seja, é um benefício dado ao presidente da República em razão de ele ser chefe de Estado. Em razão de ele ser chefe de Estado. Esse mesmo tipo de benefício não se dá, não se atribui, não se aplica a prefeitos, não se aplica a governadores. Aplica-se só ao presidente da República, porque ele é chefe de Estado e chefe de governo. Então, nesse caso, tem a chamada imunidade penal relativa. Não vai responder por crimes estranhos ao mandato durante o exercício do mandato. Mas terminou o mandato, bom, aí cravo, vai responder. Certo? Então, essa é a situação. Então, tem 2 situações aqui. O presidente comete crime comum. Se tem a ver com as funções do mandato, crime comum tem a ver com as funções do mandato, vai responder no STF. Só que para isso eu preciso da autorização da Câmara, certo? Ótimo. Cometeu crime comum, mas não tem a ver com o mandato, imunidade penal relativa. Vai responder só no final do mandato. Cometeu crime de responsabilidade, que são crimes político-administrativos. Vai responder perante o Senado Federal. Mas só vai responder se for autorizado pela Câmara. Qual é a consequência? No crime comum, a pena está lá na lei penal. Não sei quanto tempo é, depende do tipo do crime, vai ter uma pena. O crime de responsabilidade, qual é a pena? Perda do mandato, pé na bunda, aqui uma bota, perda do mandato e inabilitação por 8 anos. Collor e a Dilma já por essa. Prisão, 52, parágrafo único. Previsão do procedimento, 86, combinado com 52, parágrafo 1º, desde que tenha sido admitido pela Câmara dos Deputados. Então, estas são as situações envolvendo a responsabilização do presidente da República, que eu queria chamar a atenção especificamente para vocês, porque muitas vezes temos problema aqui. E deixa eu fazer mais uma pergunta antes de eu falar da Lei 770. Eu quero falar pelo menos alguns detalhes. Está sendo divulgado por aí está sendo divulgado por aí fake news e tal, que se o presidente da República perder o mandato, o pessoal está dizendo que ele vai perder, não vai nada, mas vamos imaginar. Digamos que o presidente atual perca o mandato. Quem é que assume no lugar dele? É o Rodrigo Maia ou quem é que assume? Quem acertar ganha um seco. Isso. Cassiano tá... O pessoal estava dizendo, tem várias fake news por aí, dizendo que o Rodrigo Maia quer derrubar o Bolsonaro para assumir a presidência. O Rodrigo Maia não assume coisa nenhuma. O Rodrigo Maia é presidente da Câmara, ele só substitui temporariamente se eventualmente alguém, o presidente e o vice estiverem impedidos. Mas ele sempre assume de forma temporária. Presta atenção depois no vídeo, lá na aula que eu gravei para vocês. É só temporariamente. Ele assume de forma definitiva. Certo? Então, quem assume é o vice. Se eventualmente o presidente faltar. É o que aconteceu com a Dilma, é o que aconteceu com o Collor. Quando o Collor caiu, assumiu o Itamar Franco. Quando a Dilma caiu, assumiu o Michel Temer. Essas são as situações. O presidente da Câmara pode assumir temporariamente se o vice for viajar, se o vice estiver impedido por uma dor de barriga ou qualquer coisa assim. Caso contrário, o vice é que foi eleito para exercer esse cargo. Certo? Então, só atenção aí, que tem muita fake news e o pessoal está falando muita bobagem. Então, e vocês não podem entrar nessa, tá? Vocês têm que saber exatamente como funciona. E se vocês verem aquele vídeo e lerem os artigos aqui da Constituição, do artigo 76 ao 88, vocês não vão ser enganados e pode esclarecer muitas dúvidas para o pessoal. Muito bem. Agora eu queria comentar um pouquinho, voltando aos fatos de ontem, agora que vocês já sabem como funciona. Agora eu coloquei para vocês essa lei 770, que é uma lei de 14 de dezembro de 83.
Essa lei define crimes contra a segurança nacional. Todo mundo está vendo ela aí, né? Clica lá no link que eu mandei no chat para vocês aqui no bate-papo. Dá uma olhadinha nessa lei aqui, porque eu acho que vale a pena ler ela, porque ultimamente ela vai estar em voga. Vai aparecer no noticiário. Se vocês viram hoje, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Vocês viram hoje no... Ops, não é coronavírus, é ar-condicionado desligado. Pessoal que viu, deixa eu só ver aqui no outro computador e visualizo para vocês. Como é que tá o alto aqui? Deixa eu ver se eu ver a cara de vocês aqui também. Tá aí. Deixa eu só um pouquinho para mostrar um detalhe aqui, eu quero ver se vocês viram. Onde é que tá? Onde é que tá? Puxa, o ar-condicionado me judiou. Peraí que eu já vou acessar aqui de outra forma. Vamos usar o Google que é mais fácil. Ó, só deixa eu dar uma olhadinha. Vocês olhem aqui para visualizar. Dá para ver meia boca? Não, dá aqui. Tá, aqui está o Procurador-Geral da República. A notícia é: Procurador-Geral da República pede ao STF inquérito sobre atos pró-intervenção e contra instituições. Aí a notícia vem: Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou ao STF, nesta segunda, hoje, né, abertura de inquérito para apurar possíveis crimes cometidos ontem durante atos em que manifestantes defenderam intervenção militar e fechamento do Congresso e do STF. Segundo nota, a competência do STF, tal. O comunicado diz que o inquérito visa apurar possíveis violações da Lei de Segurança Nacional. Ou seja, o Procurador-Geral da República pediu ao STF autorização para instaurar um inquérito policial para identificar possíveis atos de violação da Lei de Segurança Nacional. E por que pediu ao STF? Porque tinham alguns deputados federais participando. Então, eles têm foro por prerrogativa de função, então tem que pedir autorização para o STF. E estava junto nesse ato também o presidente da República. Aí eu quero que vocês olhem essa lei 770. Todo mundo tem acesso aí, né? Lá no artigo 1º ela diz o seguinte: esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão à integridade territorial e soberania nacional. Não é o caso. 2, o representativo e democrático. A federação não é o caso, e o Estado de Direito é o caso. Então vejam bem aqui. Os atos de ontem incidiriam na violação do regime representativo e democrático. Por quê? Você quer fechar o Congresso e você quer fechar o Judiciário. E o Estado de Direito, ou seja, tem leis que permitem às Forças Armadas tomarem o poder? Não, não existe, a Constituição não prevê isso. Então, aqui estaria o inciso 2, prevendo atos que foram manifestados ontem. Lei de Segurança Nacional, lei da ditadura. E o pessoal pede a ditadura. Então, agora vocês vejam aqui. A lei que foi criada ainda no período final da ditadura prevê que as pessoas podem ser punidas por lesar ou expor a perigo de lesão o regime representativo e democrático e o Estado de Direito. Quem pede o fechamento do Congresso, o fechamento do STF e intervenção militar, está violando o regime representativo e democrático e o Estado de Direito. E aí você vai lá para alguns outros artigos, lá para diante. Só para chamar atenção para 2 ou 3 aqui, que eu acho que vale a pena olhar. Olha o artigo 17. Tentar mudar, artigo 17, tentar mudar
com emprego de violência ou grave ameaça à ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. O pessoal estava pedindo para que as Forças Armadas foram na frente do quartel, pedindo para que as Forças Armadas interviessem e fizessem uma intervenção militar. Poderia ser enquadrado aqui como tentativa de mudar, com grave ameaça, a ordem, o regime vigente do Estado Democrático. Pena, reclusão de 3 a 15 anos. Isso incidiria todas aquelas pessoas que foram lá, os deputados e inclusive o presidente da República. E se o presidente fosse enquadrado nesse artigo 17, teria que ter autorização da Câmara. E aí, como esse é um crime que está previsto em lei penal, para onde é que ele seria encaminhado para ser julgado? Mas ele também está violando, está buscando, está tentando interferir nos poderes, lá do artigo 85. Também estaria cometendo um crime de responsabilidade. Vejam bem, então tem duas situações passíveis de serem enquadrados com base os atos de ontem praticados pelos deputados que participaram e pelo presidente da República poderiam se configurar, estou falando tudo em tese aqui, tá? Poderiam se configurar em crimes comuns, artigo 17, depois eu vou falar outros que são mais crimes comuns e também crimes de responsabilidade do presidente. Os deputados e senadores não entram aqui, tá? O deputado e senador iria lá para responder por abuso de prerrogativa. Abuso de prerrogativa, além do crime comum. Então, eles poderiam perder, os deputados e senadores poderiam perder o mandato por quebra do decoro parlamentar. Perder o mandato por quebra do decoro parlamentar. E também por crime comum. Em crime comum, o deputado seria julgado pelo STF também. Agora vejam outros artigos aqui dessa mesma lei. Eu só quero comentar porque vai aparecer na mídia mais vezes. 18. A tentar impedir com de violência ou grave ameaça o livre exercício dos poderes da União ou dos Estados. Então, tentar impedir com o emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício do poder judiciário ou do poder legislativo. Parece que não chegou a tanto, embora houvesse a manifestação. Deixa eu ver aqui o artigo 22. Olha o artigo 22 aqui. Acompanhe comigo aí. Artigo 22. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política e social. Mas parece que esse é o próprio, né? De discriminação racial. Já aconteceu, já fez alguma situação. De luta pela violência entre classes sociais. De perseguição religiosa. Não chegou a tanto. De guerra, não é o caso. De qualquer outro dos crimes. Poderia ser. Pena, detenção de 1 a 4 anos. Crime comum? Sim. O parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1/3 se a propaganda for feita em local de trabalho ou por meio de rádio ou televisão. Acho que não foi o caso de ontem. Sujeita-se à mesma pena quem distribui ou redistribui. Fundado essa propaganda, ostensiva ou clandestinamente, boletins ou panfletos contendo a mesma propaganda. Então, quem divulga por Twitter e tal, também pode incorrer nesta mesma pena, ou seja, de 1 a 4 anos, crime comum. E agora vejam um que eu acho que não escaparia de jeito nenhum, o artigo 23. Incitar. Subversão da ordem política e social. Me parece acontecendo por parte dos tais deputados e também, eu acho, de alguma forma, pelo atual presidente. E agora, inciso 2. Incitar animosidade entre as Forças Armadas, não é o caso entre as Forças Armadas, ou entre as Forças Armadas e as classes sociais ou as instituições. Essa última parte pega, né? Eles estão pedindo para que as Forças Armadas destituam o Congresso e o STF. A luta com violência entre classes sociais. Aqui você tem a ideia dos... Ou tu é de esquerda ou tu é de direita, essa é a visão do mundo de algumas pessoas, e estão tentando dizer que quem é de esquerda tem que morrer e quem é de direita tem que tomar o poder e manter de qualquer jeito. Então, isso é incitação. Esse artigo 23 aqui, eu acho que pegaria, todos participaram dos atos ontem. O que interessa para nós? Aí pegaria quem? Os deputados, senadores e o presidente, especialmente nesse artigo 23. E aí, se fosse o caso, o presidente teria que passar por aqui, viria para cá, para o STF, para o crime comum, mas esses atos que ele praticou em relação aos outros poderes, também a violação do crime de responsabilidade, artigo 85.
Entende? Então ele poderia ser julgado por crime comum no STF e por crime de responsabilidade no Senado Federal, desde que autorizado pela Câmara por 2/3 dos votos. Então, essa situação, e isso que eu chamei a atenção aqui, eu estou tentando chamar a atenção do artigo da Lei 7.170, é porque como surgiu esse fato ontem, e como hoje o Procurador-Geral da República pediu ao STF a instauração de um inquérito para apurar possíveis violações da Lei 7.170. O Procurador-Geral da República, que foi nomeado pelo presidente, não nominou o presidente. Ele excluiu, deixou o nome de fora. Mas o presidente participou também. Então, nós temos deputados, e aí vocês lembram que os assuntos que nós falamos, que vai ser objeto de prova, está lá a imunidade dos deputados, né? Eles são imunes por opiniões, palavras e votos. Mas eles podem abusar das prerrogativas, né? Então, o regime democrático admite todas as visões de mundo, desde que tu não queira acabar com a democracia. E quem foi pedir fechamento do Congresso, fechamento do STF e intervenção militar, está fazendo isso, está abusando das prerrogativas. Então, esses deputados poderiam responder por abuso de prerrogativa, ou seja, quebra do decoro parlamentar, podendo perder o mandato, e também poderiam ser enquadrados na Lei 770, estariam cometendo crimes comuns. Por um ato, o abuso de prerrogativa, eles perderiam o mandato, ficariam inelegíveis pelo restante do mandato e mais 8 anos. Pelos crimes comuns da Lei 770, eles teriam a pena aqui na Lei 770, que é de 1 a 4, 1 a 2 a 8 e assim por diante. O presidente, que é assunto desta aula, ele poderia estar cometendo crime comum e poderia estar cometendo também crime de responsabilidade. Ou poderia, como aparentemente deve ter cometido, os dois crimes. Crime comum e crime de responsabilidade. E daí, para ele ser responsabilizado, para ele responder e eventualmente ser condenado, precisa autorização da Câmara. Para o crime comum, o STF julga. Para o crime de responsabilidade, o Senado Federal julga. Qual é a pena? O STF vai aplicar a pena da Lei 770. O Senado Federal vai aplicar a pena de perda do mandato e inabilitação por 8 anos. Então, essas são as situações que eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês, porque é o assunto final antes da próxima avaliação, e segundo, é um assunto que está na ordem do dia. Certo? Muito bem. Encerro a gravação aqui, para vocês aproveitarem, depois quem quiser olhar num outro momento, e aí abro para